Enquanto eles estão trazendo o púlpito aqui, um pensamento, creio que foi do Espírito Santo, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Falamos que chegamos em fevereiro de 1974. No caminho dos Estados Unidos para cá, paramos em México e passamos 2 ou 3 dias em México. E quando chegamos em Campinas, era plena época de carnaval. O missionário, um irmão muito querido, um missionário muito esforçado, pelo nome de Roberto Collins, que já está na glória. Mas Roberto Collins me disse, hoje à tarde eu vou no acampamento, e vocês que têm estado em Campinas talvez já conhecem o acampamento em Serra Negra. E ele falou, eu vou lá, você gostaria de me acompanhar? Eu estava exausto, tínhamos viajado a noite toda de avião, mas eu topei, eu falei, eu vou sim. Eu vou com o Senhor, e Ele me levou, e podem imaginar, mais do que 50 anos atrás, naqueles vilarejos, cidades pequenas, indo de Campinas até Serra Negra, com carnaval. Então tivemos que desviar e ir às vezes pelas ruas, mas um pouco mais fora. Eu não vou pregar tanto assim, mas pode trazer. E finalmente chegamos em Serra Negra, e quando fomos lá, eu estava tão cansado, mas eu me alegrei porque eu descobri que ia ser um culto de fogueira. E eu pensei assim, fogueira, ninguém vai ver se eu dormir durante o culto. Então eu peguei o lado mais afastado da fogueira, e eu sentei lá. E de repente, uma jovem começou a puxar os hinos e dirigir o louvor. E ela, a irmã Raquel Pereira, dirigiu os jovens, um grupo bem menor do que temos aqui hoje à noite. E a música que eles cantaram é Cristo tem poder, aleluia. Vocês já conhecem, talvez. Ou seus pais, pelo menos, conheciam. E eu sentei lá, cansado. Mas quando eu ouvi um grupo de jovens como vocês, cantando que Jesus Cristo tem poder para transformar, para curar as vidas de pessoas, eu orei ali. Muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido ao Brasil, onde os jovens acreditam que Jesus Cristo tem poder. E vocês vão sair desta primeira convenção declarando que Jesus Cristo tem poder para transformar vidas. Porque Ele já transformou suas vidas. E seu testemunho vale mais do que qualquer outra propaganda que alguém pode fazer. Ninguém pode negar o que Jesus Cristo tem feito na sua vida. Guarde aquela mensagem, guarde seu testemunho, compartilhe com outros no poder do Espírito Santo. Eu sei que vocês têm estado em workshops o dia todo. Talvez vocês estejam um pouco cansados, mas eu lhe prometo que eu não vou pregar muito, apesar de ter aqui um compromisso com muita água para tomar antes do fim. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já enfrentaram uma tarefa que era maior do que a sua capacidade
um projeto que você no início já sabia que, eita, vai ser difícil. Eu sim. E esta parte é só para aqueles, os que não gostam do que eu vou falar, esta não se encontra na Bíblia, tá bom? Então podem dizer, ele saiu um pouco do assunto. Mas eu voltei para a Universidade Nazarena, onde eu me formei lá em Oklahoma, e eu estava numa mesa, passando uma mesa, e um grupo de colegas da Universidade Nazarena, nenhum deles um pastor, mas todos eles irmãos em Cristo, consagrados, empresários, homens de sucesso. Eles falaram, Steve, vem cá. Eu falei, pois não, o que é? Era um encontro como as universidades fazem uma vez por ano, onde os alunos que se formaram, e neste caso, desculpe, já tinha sido 40 anos atrás. E eles falaram, olha, queremos fazer um convite para você. Falei, pois não, o que é que estão pensando? Eu pensei, na minha simplicidade, que eles iam dizer, nós vamos ao Brasil construir um templo lá. Eu pensei, oba, que bom, eles querem nos ajudar no Brasil. Eles falaram, no ano passado, nós pegamos nossas motos Harley Davidson, e os rapazes que entendem o que estou falando, e as moças que entendem Harley Davidson. E nós saímos daqui e fomos até o Polo Norte. E o ano que vem, nós queremos ir até o Polo Sul, não é possível chegar lá, Antártica, mas nós vamos o mais perto possível e queremos que você vá conosco. Eu falei, pensei que iam construir um templo. E eu falei, irmãos, eu nunca andei de moto. Eles falaram, não se preocupe, você tem um ano para aprender. Eu falei, um ano para aprender como andar de um Harley? Eles falaram, pode voltar ao Brasil e nós vamos ajudar você a conseguir uma moto. Eu consegui uma Honda que não é... Não. Vocês já entenderam, não tenho que explicar. E eu andei ali por São Paulo, Campinas, Atibaia, aprendendo como andar de moto. E o ano passou e, graças a Deus, demorou mais um pouco. E esses irmãos mudaram os planos e eles mandaram nos Harleys de navio até Ushuaia, extremo sul, cidade mais extremo ao sul no mundo. E lá fomos nós e pegamos os Harleys e saímos dali. E eu vi aqueles irmãos em Cristo, como já falei, nenhum deles um pastor. Mas a alegria daqueles irmãos compartilhar com os outros, Jesus Cristo transformou a minha vida. E no meio deles tinha um homem que era o vice-presidente de Hallmark Cards, talvez alguns de vocês conheçam, uma empresa enorme nos Estados Unidos que produz filmes para a família, filmes boas. No meio deles tinha um que tinha sido vice-presidente de uma das maiores firmas de seguros. O que é que eu estou querendo dizer? Alguns de vocês não vão ser missionários como pensamos missionários. Mas onde vocês andarem, vocês terão o privilégio de declarar, Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele transformou a minha vida. E você vai ter autoridade para compartilhar seu testemunho em lugares que um missionário como eu nunca íamos chegar. Vocês talvez no fim vão querer saber se eu consegui chegar aos Estados Unidos. Então, para manter o interesse, falem comigo no fim e eu lhe falo. Não, eu conto agora. Eu cheguei até Bariloche com eles e foi uma boa caminhada.
E dali eles continuaram e chegaram, alguns deles chegaram lá nos Estados Unidos. Esta noite, eu quero focar nesta pergunta. Vocês já abraçaram um compromisso com uma tarefa que é maior do que sua capacidade? Leiam comigo em Atos capítulo 1, versículo 1 e 2. Em meu primeiro livro, Lucas escrevendo, e está lá atrás, e vocês podem ver, ótimo. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, como Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio de quem? Do Espírito Santo. Vamos agora para versículo 8, capítulo 1, versículo 8. E Jesus disse para os discípulos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Hoje à noite, estes dias eu tenho orado, ó Deus, que os que estão participando esta primeira convenção, que todos nós, ou sendo pastor, ou sendo missionário, evangelista, seja o que for, entendamos que não é a profissão que faz a diferença, é a nossa vocação. Entenderam? Todos nós aqui fomos chamados por Jesus Cristo para completar o ministério que Ele começou. Ah, pastor, mas eu vou ser engenheiro. Ótimo, eu queria ser engenheiro também. Ah, mas pastor, eu vou ser dentista. Ótimo, eu nunca quis ser dentista. Mas seja o que for, seja onde você vai andar, seu chamado é seguir a Jesus Cristo e fazer Ele conhecido. Sua profissão talvez seja engenheiro, piloto, não sei qual será. Mas a minha oração tem sido, ó Deus, que todos nós possamos entender que Jesus Cristo, e entendam a forma que eu vou falar, apenas começou o ministério. E Ele reuniu pessoas simples como nós e disse: eu vou embora, mas vocês vão ficar. E vocês vão chegar até os lugares mais distintos desta terra. E Ele poderia ter dito: e alguns de vocês vão ser pagos pela Latam, como pilotos. E alguns de vocês vão por uma companhia de petróleo. E alguns vão como professor de universitário. E essa será a sua profissão. Mas sua vocação será para declarar: só Jesus Cristo salva. E fazê-lo no poder do Espírito Santo. Qual será uma das maiores barreiras para nós continuar a missão que Jesus Cristo começou? Eu creio que talvez uma das maiores é: qual vai ser a minha posição? Será que eu vou me tornar celebridade? Quantos mil likes eu tenho que conseguir através de mídia social?
eu quero ser um sucesso. Eu quero ser conhecido. E Jesus Cristo diz para nós, venha, como ouvimos na mensagem poderosa ontem à noite, venha comigo e ande comigo. E nós temos o privilégio, irmãos, de andar na presença de Jesus Cristo. E quando Ele diz para nós, faça isto, mas mestre, ninguém vai saber. E Ele vai dizer, mas eu vou saber. Está me ouvindo hoje à noite? O que traz alegria, o que traz satisfação na vida, irmãos, é ouvir Jesus Cristo pedir de nós uma tarefa e dizer, mestre, eu não me sinto capaz, mas sendo que tu tens pedido, eu vou fazer. E no fim do dia, você pode olhar para seu cônjuge e dizer, fizemos a coisa certa. Mas além disso, você vai poder ouvir Jesus Cristo. Quando você deitar sua cabeça no travesseiro e dizer, foi gostoso andar com você hoje. Amém? Essa é a alegria. E eu quero que vocês entendam que não é só minha impressão. E eu vou ler mais um trecho e creio que os irmãos vão poder projetar. Filipenses 3. Filipenses 3, e vamos começar lendo no versículo 5. Aliás, vamos ler mais do que isso. Mas antes de ler este trecho, eu gostaria de lhes contar o meu testemunho. Às vezes eu tenho tido receio de contar, porque às vezes parece que eu estou dizendo Steve Heap. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E qualquer coisa que foi realizada nestes 78, quase voltei para uma semana atrás e falei 77, mas fiz aniversário esta semana. 78 anos de vida é por causa da graça de Deus e a capacitação do Espírito Santo. Então, deixe-me contar rapidamente um testemunho meu, ler o trecho bíblico e compartilhar com os irmãos mais um testemunho de um colega, um amigo que eu amo e respeito muito. Eu fui criado num lar eu fui filho de missionários. De manhã para café da manhã, sentávamos depois de tomar café lá em Chiquinquirá, Colômbia. E meu pai pegava a Bíblia e fazíamos a leitura bíblica e orávamos. E com poucos anos de vida, eu roubei uma coisa, não sei como é que pais podem ver para trás e para o lado e tudo, não é? E eles descobriram que eu tinha roubado uma coisa que não era minha. E meus pais falaram para mim, Steve, você não quer pedir perdão de Deus e pedir que Ele lhe ajude a não fazer o que é errado e que Jesus Cristo venha habitar no seu coração. Coisas simples que até criança, pode entender. E eu, ao lado da minha cama, com meu pai ali ajoelhado, orei assim, vem ao meu coração, ó Cristo, vem, pois nele há lugar para ti. E quando os anos passaram, ouvindo a leitura, ouvindo os testemunhos de pessoas, eu entendi que eu era filho do rei. Com 12 para 13 anos, um missionário passou em Lima, Peru, e eu estava lá atrás no templo de La Victoria, em Lima, Peru. E aquela noite, o missionário que estava viajando dos Estados Unidos para iniciar o trabalho da Igreja do Nazareno no Brasil, pregou. E ele fez de nós esta pergunta:
você já convidou o Espírito Santo para lhe batizar, para purificar seu coração, para tirar da sua mente e seu coração qualquer atitude errada. Você já convidou o Espírito Santo para lhe dar poder, para ser ser testemunha fiel dele. E eu, com 12 anos, não entendi tudo, mas eu falei, eis-me aqui, eu preciso do Espírito Santo. E eu me levantei daquele lugar, naquela igreja, eu fui até o altar. E eu convidei o Espírito Santo para me batizar e me purificar minhas intenções, purificar minha mente. E eu levantei daquele lugar aquela noite, e esse rapaz, 12 anos, tímido. Minha irmã disse, você é mais calado do que um bichinho do mato. Eu era tímido, mas aquela noite eu me levantei naquela igreja e eu disse, hoje à noite eu pedi que o Espírito Santo tomasse conta da minha vida. E essa decisão foi me guiando ao longo dos anos na frente, porque 6 meses depois eu estava numa convenção missionária na Inglaterra. E uma missionária solteira da África, nem sei o nome dela, pregou. E ela falou, jovem, se Deus lhe chamar para ser um missionário, você está disposto a ir? Uns 6 meses antes eu falei, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Se Ele mandar, eu estou disposto a ir. Mas meu sonho era ser engenheiro. Posso agora desviar um pouquinho, é um pouco uma brincadeira mais ou menos, talvez. Eu queria mandar os astronautas lá para espaço fora. E Deus teve compaixão dos astronautas. Ele falou, eles podem ir, mas merecem voltar para a Terra também. E Deus permitiu que outros fossem engenheiros em vez de mim. E eu, naquela simplicidade, e gente, nós não temos que entender tudo que Deus vai fazer na nossa vida, mas temos que ter uma disposição de dizer sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. E eu disse, se Deus quer que eu seja um missionário, eu vou orar. Naquela época, em Inglaterra, não tinha aquecimento central. Para vocês terem ideia, no quarto, lá em cima, onde dormia, formava gelo no vidro dentro. E eu podia fazer assim. Mas eu orava ali do lado da minha cama, ó Jesus Cristo, se teu plano para a minha vida é para ser missionário, eu quero saber. E ao longo de um período de 3 meses, houve uma convicção crescente no meu coração. Se eu ia andar com Jesus Cristo, seria no campo missionário. E eu falei, então eu vou ser missionário. Fui para aquela escola técnica onde já estava estudando. Eu falei para o professor, eu não vou ser mais engenheiro, eu vou ser missionário. Ele falou, que pena. E Deus foi guiando ao longo dos anos. E o segundo testemunho que eu gostaria de compartilhar hoje à noite veio porque quando eu estava no seminário, já preparando para ser missionário, um missionário famoso, um missionário, e eu vou precisar da ajuda de uma coisa aqui ao lado, deixa-me ver se eu consigo sem atrapalhar muito aqui. Esse missionário, quando era adolescente, começou a jogar basquete. E ele era tão bom no ensino médio que ele representava com o time da escola dele lá nos Estados Unidos, em muitos lugares.
E quando ele, um dia, disse, eu quero que Cristo seja o Senhor da minha vida. E ele percebeu que a bola era Senhor da vida dele. Ele notou que quando ele teve chance de jogar basquete, em vez de ir à igreja, ele jogava basquete. E uma noite em oração, o Espírito Santo falou para Jim, a bola de basquete tem se tornado a coisa mais importante na sua vida. E Jim disse assim, eu quero que Jesus Cristo seja o Senhor da minha vida. Se a bola tem se tornado mais importante, vou deixar de jogar basquete. E literalmente deixou de competir. Um tempo passou e de novo em oração numa noite, Deus falou para o coração de Jim, eu percebo que você realmente quer em primeiro lugar fazer a vontade minha. Você pode pegar de volta sua bola de basquete, mas nunca permita que a bola ocupe primeiro lugar da sua vida. Jim foi para a Universidade Nazarena, em Califórnia, jogou no time e foi tão bom que ele foi selecionado para jogar no time nas Olimpíadas para os Estados Unidos como jogador de basquete. E no último ano, quando ele estava terminando seus estudos na Universidade Nazarena, começou a ver nos jogos um homem e alguém falou para ele um dia, você sabe quem esse homem é? Ele disse, não. Ele é o recrutador do Los Angeles Lakers e ele está aqui observando o seu jogo. E Jim falou, bem, não me importo. E no fim daquele ano, recebeu um convite para jogar no Los Angeles Lakers. Ele disse que o convite nem foi interessante para ele, porque ele já tinha feito um compromisso com Jesus Cristo de ir ao seminário e ser pastor. E ele disse que o homem o procurou e falou, mas você está entendendo? Este não é só para você conhecer a gente, este é um convite para fazer parte. E ele disse, muito obrigado pelo convite. Mas amanhã eu vou arrumar a minha mala e eu estou indo para o seminário para me preparar para ser pastor. Jim, naquele instante, decidiu que em vez de ser celebridade, ele ia ser servo de Jesus Cristo e amigo de Jesus Cristo. E o dia seguinte, Jim Bond arrumou sua mala, foi ao seminário em Kansas City. E eu conheci ele quando eu estava no seminário. Porque um dia o Jim Bond, que tinha saído como missionário, mas por questões de uma decisão administrativa, ele e outros missionários não ficaram no campo missionário. E meu colega, que estava estudando comigo, falamos, se o Jim Bond, que tem tanto para oferecer, não foi seleito ou não podia continuar como missionário, quem sou eu? E sentamos naquele gabinete do pastor lá nos Estados Unidos e falamos, olha, estamos em dúvida e talvez alguns de vocês, hoje à noite, estão dizendo, eu não sou capaz. Quem sou eu? E Jim Bond, com todo carinho
e toda firmeza, disse para nós, 2 rapazes, 20 anos mais ou menos de idade. Ele disse, se Jesus Cristo chamou vocês para ser missionário, Ele vai lhes capacitar. E Jesus Cristo vai abrir as portas. Incrível que pareça, um mês atrás, eu recebo uma carta. E era do nosso amigo Jim Bond, já aposentado, depois de muitos anos como pastor, até líder na igreja do Nazareno. E Jim Bond disse, Steve, esta semana eu estava saindo da igreja. E um homem me procurou e ele disse, você me ajudou 50 anos atrás. E eu olhei para aquele homem e eu falei, como é que eu lhe ajudei? E o homem disse, bem, um amigo meu, pelo nome de Esteban Heap, e eu fomos ao seu gabinete quando você era pastor. E falamos que nós nos sentimos incapazes de ser missionários. E você disse, se Jesus Cristo chamou você, Ele vai lhe capacitar através do poder do Espírito Santo. E ele disse, estou tão contente que 50 anos atrás, eu falei para vocês dois, andem com Jesus Cristo. E Ele vai lhes acompanhar, passo a passo. Agora eu vou ler o trecho bíblico, que geralmente pastores leem no início da pregação, não é? Vamos para Filipenses, capítulo 3. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dar-lhes estas coisas e o faço para protegê-los. Se vocês querem um projeto gostoso, veja quantas vezes a Bíblia fala alegre, alegre, alegre. Se vocês forem formados num lugar, uma casa, onde a ideia é que crente tem que parecer que foi batizado em suco de limão, gente, mude de ideia. A vida do crente é alegria no Senhor. Então vamos continuar. Versículo 2. Cuidado com os... Bem, vamos para o versículo lá embaixo. Alegro-me no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Ele vai falando de tudo que ele realizou como um grande líder religioso, fora da fé em Jesus Cristo. Vamos agora para o versículo 7. Paulo falando, eu pensava que essas coisas eram valiosas. A bola de basquete de Paulo ele era um homem religioso. Não sei no que você está colocando sua confiança, mas vamos continuar lendo. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considera insignificantes por causa de Jesus Cristo. Oh, glória! Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparados ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer. Qual é o alvo na sua vida? Quer conhecer muitos likes e ser uma celebridade? Quero ser conhecido como um grande astro? Não. Paulo diz aqui, versículo 16.
Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dos mortos. Estamos encerrando esta pregação e a minha oração e meu apelo aos irmãos hoje à noite é: quem é que você quer conhecer? Uma grande celebridade? Ou você talvez pensa, eu posso me tornar grande celebridade? Paulo chegou ao ponto de dizer, o meu alvo na vida é conhecer a Jesus Cristo e fazer Ele conhecido. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé. E eu vou passar a palavra agora para a irmã Maeli. Ela lhes conhece. E ela vai fazer o apelo hoje à noite para vocês tomar uma decisão. Se é para ser famoso, talvez Deus vai lhe dar esse desejo e você vai fazer ele conhecido através da sua fama. Precisamos de homens como Billy Graham, mas creio que o nosso alvo deve ser hoje à noite que eu conheça a Jesus Cristo. E para conhecer a Jesus Cristo, a única forma é andar em obediência. Eu vou, com esta breve ilustração, há 2 passos na vida cristã. O primeiro passo é obedecer. O segundo passo é confiar. Qual é o próximo passo? Obedecer. Qual é o próximo passo? Confiar. Qual é o próximo passo? Obedecer. Qual é o próximo passo? Confiar. Não sei onde é que você se encontra hoje à noite. Talvez Deus está querendo que você tome o passo de obedecer. Talvez você já tomou o passo de obedecer. E Ele está pedindo de você que você confie nele.